Sejam bem-vindas ao Endo Experience, um podcast. Vocês sabem muito bem, este é o nosso 4º ano do Endo Experience, mas agora num formato diferente, trazendo para vocês histórias reais de você, mulher. Então, imagine, você também pode estar aqui no podcast, contando a sua história, ressignificando a doença endometriose. Mês de março é o mês de conscientização mundial da endometriose. Então, eu trouxe para vocês pacientes minhas que passaram comigo, com outros colegas, para mostrar que é possível sim tratar, conviver e ressignificar a endometriose, levando para você qualidade de vida, liberdade e, por que não, comece a aprender que você não é a endometriose, e sim olhar para essa doença, mas, em primeiro lugar, encontra-se um corpo que é seu, e você tem total autonomia sobre esse corpo. E no episódio de hoje, eu convido uma pessoa mais que especial, uma querida paciente, a Andréia Santos. E Dé, primeiro, muito obrigada. Ah, maravilhosa. Por aceitar esse convite, por dividir a sua história, que é linda. É uma história de ressignificado, é uma história de empoderamento, de acreditar que aquela tua dor existia. E que dor. E até gostaria que agora, né, você nos mostrasse como foi esse diagnóstico, né? Primeiro, os primeiros sintomas, o que você sentia naquela época, lá atrás, até agora. Doutora Gra, primeiro, obrigada. Que bom estar com seu sorriso aqui. Que bom poder ajudar todo mundo, né? Espero que o que eu traga hoje possa tocar o coração das mulheres, né? Das pessoas que estão ouvindo, acho que as mulheres e os parceiros dessas mulheres, as parceiras, enfim. Acho que é uma história que, de fato, eu ressignifiquei a dor. E num momento muito importante da minha vida, né? Então, faz todo sentido. Mas, falando um pouquinho da sua pergunta, né? Então, como foi que eu descobri? Veja, eu iniciei o período de menstruação com muita cólica. Então, acho que esse é um sinal importantíssimo para todas as mulheres e que todo mundo ignora, né? Então, eu lembro de, com, sei lá, 14, 15 anos, ir para pronto-socorro com dor, com cólica, e passar um remédio, passar ali na veia, e a gente vai vivendo e vai passando por essa fase sem muito apoio, no sentido de entender que aquilo poderia ser uma doença. Quer dizer, desde os 14 indo pro pronto-socorro. Indo pro pronto-socorro, saindo do ônibus, né, querendo desmaiar, com dor, muita dor. Então, mas eu não era a única. Eu acho que as mulheres que estão lá ouvindo a gente devem relembrar que na sua época de escola, que na sua época de trabalho, dos primeiros empregos, todas as meninas, ou praticamente grande parte delas, sofriam com as mesmas dores. Então, é algo que deveria ser tratado desde o início de uma forma, poxa, vamos examinar, vamos observar, vamos olhar. E aí, também, endometriose não era algo falado naquela época, né? Eu tô com 36 anos agora. Então, não passava pela minha cabeça que fosse endometriose. Uma, porque eu era uma criança, e depois, mesmo na vida adulta, nunca suspeitei, mesmo tendo acesso a muitos médicos, a plano de saúde desde novinha. Então, de fato, a gente precisa mudar esse Brasil. Se a gente não conseguir mudar, só quem nos atende, que as mulheres possam questionar um pouco mais determinados sintomas e buscar por esse tratamento, né? E não achar que é normal. Porque uma menina que chega com 14, 15 anos, chega aí pro PS para tomar medicação na veia, gente, isso não é normal. Isso é endometriose. É a primeira coisa que um médico, por exemplo, ginecologista no pronto-socorro, ele tem que estar atento a essa menina. A primeira abordagem é lá. Por isso que a gente hoje, né, tem a gama, graças a Deus, da internet, da rede social, para difundir cada vez mais. Temos você, né?
Ah, mulher! Aí eu conto como é que eu descobri de fato, mas sim, é isso. Mas vamos lá. Iniciou nesse momento e aí, enfim, fui passando por médico, sempre fiz meu Papa Nicolau, sempre fui ao ginecologista uma vez ao ano, então não acho que foi um pouco de negligência do lado nosso, porque às vezes acontece, né? Poxa, a gente não foi no médico, a gente tá ali sentindo cólica e se automedica, mas não foi meu caso, acho que eu sempre fui muito preocupada em passar pelos médicos, mesmo que fossem pelo sistema público de saúde ou pela área particular. E fui tendo essas cólicas e convivendo com elas. Até a entrada do anticoncepcional lá pelos 20, porque também não iniciei muito nova. E segui, né? Então, passei por essa fase, toda essa fase de cólicas e dores menstruais. Não tive um problema com a menstruação. Não era algo assim incapacitante, não era algo que, poxa, era um dia que eu passava mal, mas o resto da semana eu passava muito bem. Você conseguia levar, mas não levava a menstruação como algo ruim. Não era algo ruim. Era algo que, ok, servia, passava, não tinha TPM. Então, acho que assim, olhando as colegas, as minhas amigas, poxa, tinha gente que sofria muito com TPM, tinha gente que sofria com cólicas incapacitantes. Eu tinha cólica. E eu achava que aquilo era normal. Então, eu vivia com o remedinho na bolsa, que a gente não sabe, né? Sei quando precisa. Então, meu remedinho ali pra dor era meu grande companheiro. E achava que aquilo era normal. Então, até os 30, praticamente, eu levei a menstruação e a cólica como algo muito comum. E, Odé, quando você fala que tinha um anticoncepcional a partir dos 20 aos 30 usando o anticoncepcional e mesmo assim ainda com remedinho na bolsa por conta da cólica. Sim, praticamente sim. Claro que menos, né, assim, tinha menos desconforto, tinha mês, não entendo muito bem do nosso lado aqui do corpo humano, mas era um mês ruim, um mês bom, um mês ruim, um mês bom, mas o remédio estava sempre, porque eu acho que não é só a cólica também, ele tem uma questão de dor de cabeça, ele tem uma questão de indisposição, mas eu sempre tive ligado que existia alguma coisa errada com... Eu menstruava e não ficava tão bem naqueles dias. Mas aí eu acho que eu queria trazer atenção para um ponto. Acho que grande parte das mulheres passam por isso. Minhas colegas passavam por isso, né? E hoje, na vida adulta, eu olho para elas e elas descobriram endometriose também. Então, quem sofria comigo de cólica, depois dos 30, descobriu que tinha endometriose ou alguma coisa relacionada a esses problemas. Então, assim, ter dor não é normal, menstruar é normal, né? E a gente precisa olhar as crianças, porque se eu tivesse pensado nisso lá no comecinho, se um médico tivesse me orientado, ou se a família... Não tem como, né, como a gente olhar as mulheres da família, porque nem todas sofriam. Eu não tenho um caso na minha família de mulheres que sofriam com cólicas, ou que sofriam com endometriose. Ninguém foi diagnosticado com endometriose. Só você. Somente eu. Agora, não foi porque não fez o exame ou não foi porque não tem? Não sabemos, né? Agora já estão todas adultas e já passaram por essa fase de descobrir, mas... É um ponto importante, né? Vamos observar um pouco mais de onde vem essa dor, se começa novinha, ou se eu tiver uma filha, com certeza vai estar dentro dos exames ali preventivos, olhar ela sobre as possíveis doenças pélvicas e a endometriose principalmente. E não subestimar. Exatamente. A dor. Sim, não subestime a dor. Porque muitas vezes acha. É só a cólicazinha normal. Ai, não, é porque você é muito fraquinha, meu amor. Por isso que você tá assim, você tá nervosa por conta da prova, né? Você brigou com o namoradinho. Todo um rol envolvido de, assim, estresse, digamos, que impacta e você fala assim, não, é só isso mesmo. Fica tranquila. Nem toda cólica é endometriose, mas pode ser, né? Então, vamos olhar, vamos tratar. É rápido, é simples. Acho que é fazer a pergunta certa para o médico. Se o médico não foi nessa linha, busca outro, vamos investigar. Não desistam, porque assim, não vale a pena sentir dor. Hoje, olhando para trás, eu não sinto dor mais, assim, de algo mais evoluído. E eu falo, quanto eu tenho perdido? Meu Deus, quantos dias que eu deixei de ir para uma festa, que eu deixei de passear, que eu deixei de fazer uma atividade. Eu faltei no trabalho, porque eu tava realmente com uma dor insuportável e que eu não conseguia nem explicar. Porque cólica não dá pra explicar o que dói. Não é uma dor de barriga, né? Não é. É onde dói, é a barriga, mas não é a barriga. Não é uma cólica como a gente tá acostumado a ser cólica. Então é bom a gente observar esse ponto. E você disse uma coisa interessante nos sintomas, que você falou, não é só cólica, é a indisposição, é a fraqueza, é a fadiga. Uhum. Hoje a gente sabe, pela Associação Americana de Endometriose, fadiga é um dos sintomas. E aí você acha que aquele corpo cansado por conta de um sangramento, deve ser alguma coisa que eu comi, ou devo ficar doentinha, deve ser a TPM. A coitada da TPM, que é culpada de tudo.
Não culpem a TPM, tadinha. E eu achei interessante quando você colocou assim, eu não tenho mais dor. E eu sinto, quando você fala isso, uma leveza, na tua frase. Eu não tenho mais dor, gente. Eu não tenho mais dor, né? Acho que falar essa frase é algo que, sim, todas as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão passando por um quadro de endometriose, é o que elas esperam. Não sinto mais dor. Então, esse dia chega. Acho que eu vim hoje, assim, pensando, olha, o que eu vou falar, né, no podcast? O que eu posso agregar? Eu acho que eu vou trazer a esperança de que esse dia chega. Vai chegar para todas nós. Chegou para mim, vai chegar para vocês, porque eu não acreditava que chegaria. Eu achei que eu ia viver com essa dor até quando fosse necessário. E eu nem cheguei na doença grave, né? Na doença real ainda tô falando de endometriose na camada pélvica, na camada ali que a gente fala do dia a dia. Como a doutora Gra sabe, tive um diagnóstico de uma endometriose um pouco rara, diferente. Não é na camada pélvica, mas essa da camada pélvica é o que causava muita dor durante a adolescência até a minha vida adulta. E que até hoje, assim, descobri depois, mas não foi por ela que eu descobri a doença da endometriose, né? Até eu curei ela como um resultado, um resultado colateral, né? Tratei a endometriose pélvica, mas na verdade foi outra endometriose que me fez parar a vida e olhar para a endometriose com carinho e tratá-la e hoje falar que eu não tenho dor. E que todas nós não teremos dor um dia. Com certeza. Com certeza. E quando você fala da endometriose pélvica, a partir de quando que foi o diagnóstico desta endometriose pélvica? Ótima pergunta. Eu fiz 30 anos, usava anticoncepcional ali para controlar a menstruação, na verdade, assim, meu objetivo era diminuir a dor. Então, quando eu descobri que o anticoncepcional diminuía um pouco a cólica, fiquei com ele durante, depois dos 20 até os 30. E aí, quando eu fiz 30 anos, eu falei, não, eu vou buscar uma ginecologista para mudar o anticoncepcional. Fazia muito tempo. Falei, eu vou trazer, queria experimentar o DIU. Muitas amigas estavam colocando o DIU. E aí eu fui até a ginecologista, que era ginecologista de todas as colegas do trabalho, porque a gente, né, todo mundo gosta de DIU, mas segue todas. Ai, perdão, bati no microfone. Busquei essa ginecologista que foi uma indicação para colocar o DIU. E a minha sorte, porque Deus põe a mão em tudo, ela era especialista em endometriose. E aí, ela falou, Andréia, vou sim, mas eu vou te pedir alguns exames. E aí, na hora do exame do toque, ela já falou, olha, você tem endometriose. Vamos fazer os exames necessários para descobrir endometriose da camada pélvica. Isso com 30 anos. Aos 30. E é isso que chama a atenção, que você mesmo, até no início do podcast, já falou. Gente, eu sempre me cuidei. Sim. Sempre fui ao ginecologista. Então, somente aos 30, a partir de um toque. Que todo ano a gente vai pro gineco, faz Papa Nicolau, ultrassom, enfim, e o exame de toque. Todos. E aí, ela alertou. Todos os anos eu passei por diversos ginecologistas. Eu não tive um médico da família, né? Uma única ginecologista, porque você vai mudando de emprego, muda de plano de saúde, é aquela vida. E todos eles eu falei, eu tenho cólicas, eu sofro de cólicas há muitos anos, eu preciso parar com a cólica. E a ideia sempre foi o anticoncepcional. E não foi identificado nunca um foco de endometriose até os 30, quando eu fui nessa médica falar do DIU. E ela falou, opa, eu tenho uma informação a mais para você aqui. E aí, quando ela falou, isso pode ser endometriose? Eu falei, tá bom. Você sabia o que era? Não fazia ideia. Assim, eu sabia um pouco. Tinha colegas que, eu descobri. A maioria delas da mesma idade que a minha, mas não me alertou. Eu falei, legal, como que trata? Como cuida? Achei que era uma coisa super ok, assim, não tá foi bom. No Google depois, dar um Googlezinho lá. Depois, mas na hora da consulta, eu falei, poxa, doutora, eu vi, né, que você é especialista em endometriose, que bom que você achou. O que seria isso? E aí ela mostrou o mapa, né, ela traz o mapa bonitinho, explica o que é essa endometriose, onde ela tá, se tava ali na camada pélvica, se tinha alguma raiz profunda, quantos focos tinham ali. Maravilhosa, e me indicou um exame, que é o exame de... ultrassom. De ultrassom com preparo. Ou a ressonância. Fiz ultrassom com preparo. Fiz ultrassom com preparo. A gente chama de mapeamento. O mapeamento, perfeito. E eu acho que aí é um outro ponto super importante. Eu fiz com uma médica especialista em mapeamento de endometriose. Isso, meninas, vou dar um ponto. É essencial que você faça
um exame com especialista. Então, não adianta você ir só no ginecologista que é especialista em endometriose se você não faz o exame, que é um diagnóstico, com um radiologista sem ser especialista, com experiência. É que ele que vai avaliar aonde estão as lesões. Porque senão dá um falso negativo, um falso positivo. Então você tem todos os sintomas, aí faz o exame, não tem endometriose, o chão cai, mas eu tenho todos esses sintomas, então não é nada? É da minha cabeça? É a primeira coisa que você pensa. Então isso é essencial. Eu acho que a pergunta que as pessoas fazem é como é que eu acho esse médico? Porque nem todo mundo vai ter acesso. A gente vive numa bolha, né? Acesso a todos os bons médicos, os médicos que tem ali dentro da sua especialidade, dizendo que é especialista em ultrassom para endometriose. Geralmente eles fazem isso todos os dias. Então, infelizmente não tem uma resposta fácil. A resposta é investigar. É perguntar, é olhar na internet, é jogar a palavra endometriose mais a sua cidade na busca do seu buscador preferido, seja o Google ou qualquer outro. Então, é tentar descobrir e passar por quantos médicos forem necessários até você olhar e falar, não, esse aqui realmente parou e olhou com atenção. Porque é bom, sim, passar para um médico especialista, fazer esse exame com alguém que tem um olhar treinado. E eu diria que se não for com alguém assim, você não vai descobrir. Então, isso é verdade. Busque mesmo no SUS, na área pública, tem muitos médicos hoje, muito bons, que estão atendendo na área pública e que a gente precisa achá-los, né? Infelizmente a gente não tem isso no catálogo. Não. Mas aí fica a dica, doutora. Vamos montar uma comunidade vamos, de médicos que eles possam dizer que eles são especialistas em endometriose e onde eles atendem e que a gente possa marcar consulta com esses médicos que já estão treinados e que cada vez mais outros médicos se interessem. Sim, em ter esse olhar treinado. Para justamente você diminuir o tempo pelo diagnóstico, porque aí você diminui o tempo de complicações ou dores crônicas que essa mulher vai ter. Exatamente. E aí, Dé? Depois que você recebeu lá o mapeamento? Recebi o mapeamento, não me assustei. Não achei assim, até porque eu falei, tá bom, não é a doença do... Na internet você lê a doença dos 30, né? Então é mais uma, não tinha filhos, não tive filhos ainda. Eu sou uma pessoa positiva por natureza. Então eu falei, ok, vamos tratar. Qual que é o tratamento? E a médica falou, olha, agora já que a gente vai fazer a cirurgia, ou seja, não vai ter que colocar o DIU, vamos também tratar. Tinha alguns outros achados ali, alguns pólipos. Vamos fazer uma cirurgia, não era uma cirurgia invasiva, era uma cirurgia com laparoscopia. E você faz, e eu agendei a cirurgia, e eu fiz a cirurgia de endometriose, e coloquei o DIU. Isso em 2017. Finalzinho ali entre 2017 e 2018, exato. Eu tinha 30, tava pra fazer 31. E aí eu fiz e falei, ótimo, minha vida tá ótima. Vamos pensar em engravidar daqui a pouco, seguir como qualquer mulher de 30 anos. Não senti mais nada, melhorou bastante a minha cólica. Fui pra adaptação do DIU. E passei a ser uma pessoa que entendia um pouco mais de endometriose. E aí, com 6 meses, mais ou menos após a cirurgia, 7 meses após a cirurgia, eu comecei a sentir uma dor na coluna. Uma dor nas costas. Independente de menstruação, porque tava com DIU. Independente de menstruação, mais ou menos, assim. Eu acho que no começo ele era intercalado com o DIU, porque o meu DIU eu menstruava. Tá, não era um DIU hormonal. Não sei dizer. Tá. Mas eu menstruava. Ele não interrompeu a menstruação. E eu seguia menstruando e comecei a sentir uma dor nas costas, estava numa viagem, mas nunca imaginei que poderia ser nada relacionado à endometriose, né? Eu fui estudar dor nas costas. Quem que a gente procura? Ortopedista. Especialista em quadril, porque era bem lombar a minha dor. Tá, bem embaixo é uma dor como o quê? É uma dor, como uma dor da coluna. Eu peguei um peso e senti uma dor mais... porque ela não era uma dor recorrente até então, né? Então ela iniciou com uma dor simples. Olha, ela vem, dura 4, 5 dias e demora mais 20 dias pra voltar. Então, no primeiro mês eu tomei um remédio pra dor. No segundo eu falei, não, acho que eu vou procurar um médico, porque eu acho que eu dei um mau jeito. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem. Eu falei, eu acho que fui pegar a mala, aquela mala pesada. Dei um mau jeito. E aí eu comecei a fazer alguns exames com o ortopedista, porque ele também achou esquisito. Ele falou...
Mas não é. Você faz um exercício aqui, um movimento, dói, mas não deveria doer esse tipo de dor. Então vamos fazer alguns exames. E aí eu fiz uma bateria de exames ortopédicos. Então vai raio-x, vai ressonância, vai um monte de outras coisas na área lombar, no intuito de entender se existia uma hérnia, se existia algum tipo de, enfim, compressão, desvio, né? Porque era uma dor muito forte, só que por poucos dias. Ela te impedia de fazer movimento? Ela paralisava? Depois de 6 meses, sim. Então eu fui indo, e aí o analgésico também já não fazia mais efeito, então foi muito rápido. Os primeiros 6 meses eu saí de uma dor simples de 4 dias para quase uma dor crônica com remédios de alto poder para poder levantar da cama. Ela travava, né? Você travava o movimento, né? De andar, ele acabava travando. E aí existiu uma coisa que eu falei desde o primeiro dia pro médico, né? O ortopedista. Eu falei, olha, doutor, tem uma coisa que me chama atenção. Todas as vezes que eu tô com dor, ele vem pré-menstruação. Assim, coisa de um dia ou 2 já começa a doer e dura a menstruação. E isso não foi um alerta. Foi um, ok, entendi, mas coincidências que existem. Acontece. E faz sentido, coitado. Ele não era um ginecologista e nem era alguém que estava me olhando como uma mulher. Ele estava me olhando como alguém com uma dor lombar, né? Que estava começando a piorar sem nenhum tipo de causa evidente. E aí, porque isso assusta, Dé. Você acabou de fazer uma cirurgia. 3 meses depois começaram. 6 meses. 6 meses depois 6 a meses dor. Depois. Que em 6 meses te paralisava. Exato. Já, né? Após 6 meses já estava tendo dificuldade de sair da cama. Quem mais que você procurou? Porque aí começa a busca insana de algo acontece aqui que eu não tô entendendo o que é. Assim, o gatilho foi quando a dor me acordava. Na madrugada. Então eu dormia, tomava ali o remedinho pra dor, porque era uma dorzinha chata, era uma dor. Acho que quem teve dor na coluna, dor lombar, ela sabe que é uma dorzinha que fica ali, você aperta, igual você ter uma tendinite. Você aperta pra ver se a tendinite melhora, mas não vai melhorar. Então eu ficava ali, segurava, mas que coisa, né? E tomava o remédio e dormia. E aí dava 4, 5 da manhã, ela me acordava, latejava. Mas não eram todos os dias, né? Então era uma semana do mês ali que ela acontecia. Quando ela parava de vez. Era vida normal. Eu falava, curou, pronto. Não sinto mais nenhuma dor na coluna, na lombar, não sinto dor nenhuma durante 2, 3 semanas. E aí voltava incapacitante de novo. Isso me chamou atenção por causa dos ciclos, foi a primeira alerta. Cíclica. Mas eu não liguei isso à endometriose ou à menstruação. Eu só achava que era cíclica e que eu tava menstruada naquele dia, que era um azar. Porque potencializava a dor. É aquilo, né? Comecei a dor na coluna. Vou menstruar. Que começou a dor. É quase um alerta, exatamente. E aí fui procurar alguns médicos, continuei indo pro ortopedista, fazendo exames. Até porque quando você vai no ortopedista, não qualquer médico, ele passa um tratamento. Ele fala, olha, vamos passar 8 semanas tomando este remédio. Aí eu fui com os remédios anti-inflamatórios, depois os remédios corticoides e os remédios mais pesados. E fui passando por essas camadas de remédios, até que eu falei, não, pera um pouquinho. E aí uma colega do meu trabalho falou, André, você já procurou um neuro? Porque fulano teve um problema na coluna, sempre pensando na dor na coluna, né? Teve um problema e tal, e quem descobriu essa dor foi um neurologista. Você pensou em um neuro? Eu falei, bom, vou procurar um. Tenho a sorte da minha mãe ser enfermeira, e ela falou, olha, eu tenho um que trabalhou comigo num hospital público, que ele era muito bom, é um cirurgião neurologista, que ele poderia né, vamos marcar uma consulta com ele no consultório dele e vamos levar os exames que você tem. Porque o grande ponto da minha cabeça que me fazia pensar era assim, eu tô tomando remédio pra algo que não foi diagnosticado. Então, o ortopedista se assustava, ele falou assim, mas eu não vejo nada, não tem uma hérnia, não tem um desvio, não tem uma rachadura, não tem nada nos seus exames. Você chegou nesse momento a achar que isso era da sua cabeça? Não. Nesse momento ainda não. Porque eu sentia dor, assim, não achei. Esse pensamento veio 3 anos depois. Porque entre o primeiro dia de dor até eu estar com o neurologista e ser diagnosticada corretamente, demorou 3 anos. 3 anos. 3 anos. Daqueles 6 meses que te paralisou,
Foram 3 anos com dores cíclicas, com medicações fortes. Sim. Sim, e achando que era um ciático, que era uma dor lombar e por aí vai. Então, depois de muitas idas e vindas, muitos remédios, porque eu tomava o corticoide, eu tomava o remédio e não passava. Não passava. E aí ela, assim, calhava de, com 3 semanas, desculpa, com 5 dias tomando remédio, parava de doer. Mas não era o remédio que parava de doer, que a coitada da endometriose não tava lá latejando, né? Então, eu ficava nessa dúvida entre o remédio que tá fazendo efeito, foi meu corpo que parou de doer. E aí eu ficava sem o remédio, ficava igual. Foi quando minha mãe falou, não, vamos marcar então com o neuro. E talvez o neuro possa te ajudar, porque até então era um problema ortopédico ali, né? E aí a primeira consulta que eu tive com o Dr. José Carlos, ele é o chefe neurologista do Hospital Heliópolis. Então quem é de São Paulo, procurem o Hospital Heliópolis, hospital público muito bom. E ele falou, olha, Andréia, deixa eu olhar seus exames, né? Então eu já tinha ressonância feita, já tinha vários exames, e aí ele colocou naquela telinha, com a luzinha, né? Ele colocou lá um monte de exames, olhou. E aí eu acho que foi o primeiro médico que de fato ele olhou o meu raio-x. Ele olhou meu exame sem olhar o laudo. Que até então eu levava o laudo do laboratório e o médico tratava como laudo. E aí ele olhou um por um e ele falou, olha, eu tô vendo aqui um negocinho. Tem um pontinho, uma bolinha, isso 3 anos depois da minha primeira dor, na sua coluna aqui na L5 com S1. Isso. Que vem aqui embaixo, L5 com S1. Eu vejo uma bolinha aqui, eu não sei dizer o que é. Eu queria entender um pouco mais. E aí eu comecei um tratamento com ele, tratamento de remédio pra dor. Funcionava, porque o remédio era alto nível de medicação. Só que nesse momento que eu encontrei com ele, eu já tava numa fase que eu comecei a duvidar. Falei, olha, ainda bem que ele achou, porque eu já tava duvidando. Eu falei, não é possível, assim, eu já fiz todos os tratamentos, doutor. Então, assim, ele que parou pra falar, não é psicológica a sua dor. Olha aqui o problema real, eu achei um pontinho. E aí esse dia foi um dos dias mais felizes. Porque eu tenho, exatamente, existe um pontinho chato incomodando o nervo. E esse pontinho chato incomodando o nervo eu descobri. E aí ele falou, André, só que eu acho estranho uma coisa. Eu falei, ih, doutor, o que foi? Mais um estranho. Ele falou que esse pontinho onde tá não deveria doer. Não deveria doer, assim, eu trato tumores grandes, né, mesmo tumores benignos, que não doem. Por que dói? Aí eu falei, olha, Deus, né, pedindo pra você olhar. Enquanto ele tá falando que tá doendo, é porque eu tô procurando médico, e se ele não doesse, eu estaria correndo, seguindo a minha vida executiva, trabalhando aos 30, eu trabalho numa empresa muito grande, trabalhava naquela época numa empresa multinacional, uma das maiores do Brasil, uma das maiores do mundo, que exigia de mim uma alta performance. Eu não tinha tempo pra ficar com dor. Eu ia pra reunião com dor, eu ia pro cliente com dor, eu ia viajar com dor. Eu fazia qualquer coisa que eu precisasse fazer com dor, porque eu não podia parar a vida. Eu ia mancando, né? Dava uma mancadinha assim, disfarçava, não usava mais salto, só usava tênis. E era a vida, mas fazia o meu trabalho. Então, nessa hora eu falei pra ele, olha, doutor, é isso. A gente achou um pontinho aí, esse pontinho dói? Não sei porquê, mas dói. E aí, ele veio com a seguinte ideia, depois de alguns tratamentos, falou, vamos operar, vamos tirar esse pontinho, porque esse pontinho, ele não é uma cirurgia muito complexa de fazer, mas é um ponto na coluna que a gente não consegue identificar com o exame, por mais que ele não parece ser maligno, porque a primeira coisa que você pensa é, né, tô com câncer, tem um problema, você fala em tumor e você acha que é um tumor maligno. E ele falou, não é, não acho que pela percepção que é, mas eu quero fazer uma biópsia. Vamos tirar? Eu falei, claro. Agora, quando a gente agenda. Eu não sou uma pessoa com medo de cirurgias, então já vou deixar isso. Eu falei, não, vamos agora. Quando que a gente marca? E a gente marcou a cirurgia em 2020. Em 2020. 2017 a 2020 foi a minha trajetória até a primeira cirurgia. E aí, depois, no pós-operatório, a gente recebe o anátomo patológico, né? É a análise do que tem. Porque até então era um pontinho que eu não sei o que é, que tá doendo aí, é melhor a gente tirar. E aí, quando veio o diagnóstico, que ele olhou, endometriose. Olha. Endometriose na coluna. Exatamente. Coluna lombar. Ali foi um dia, bom, vamos começar no pós-cirúrgico, né? Fiz a cirurgia,
Saí do pós-cirúrgico, primeira coisa que eu fiz foi mexer o pé. Funcionou. Aí a fisioterapeuta entrou na sala, falou, André, agora vamos fazer os exames, né, sair do pós-cirúrgico, fazer o exercício pós-cirúrgico, e ela pediu pra eu levantar a perna. E eu levantei. E aí eu chorei, eu falei, não, eu levantei a perna, porque uma das coisas que eu não conseguia mais fazer era levantar a perna de forma que o meu cérebro mandasse ela fazer e ela fizesse. Então, enquanto eu estivesse com dor, ela não respondia. Ela não respondia. Ela não Você respondia. tentava levantar, não ia. Não ia, ela não respondia. Quando eu não estava com dor, em crise, não estava menstruada, ela levantava. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar levantar, ela levantou as duas, eu falei, ótimo, tô curada, seguiremos. Voltei pra casa e continuei com dor. No outro dia, quando eu terminei o remédio, que eu voltei pra casa, a dor voltou, chatinha, nessa época eu já não tava mais cíclica, eu já era uma dor crônica, constante. Era na sorte, tinha dia que ia ter, tinha dia que não ia dar dor, mas não tava mais ligada à menstruação. Ela já tinha inflamado o suficiente aquela região para não precisar de mais estímulo da menstruação. Ela doía cronicamente. E nisso eu tive um bom apoio da família, tive um bom apoio dos meus chefes na época, da minha empresa, e eu consegui lidar com a dor para a cirurgia. Então a cirurgia era muito esperada por todo mundo, porque todo mundo queria ver de volta a Andréia, que sempre foi muito ativa. Enfim, voltei pra casa, comecei a sentir dor, liguei pro médico e falei, doutor, eu sinto dor ainda. E eu não quero voltar a tomar esses remédios fortes e eu não sei o que aconteceu. Ele falou, André, eu ia te ligar, porque eu recebi seu resultado do exame da biópsia da sua cirurgia. E ela veio que isso era um foco de endometriose. Então, quando eu abri você na cirurgia, eu já percebi que não era algo comum, tinha características e cores diferentes, né, do que tá acostumado de um tumor. Uhum. Ele falou, limpei tudo que podia ser limpo, foi uma cirurgia de grande sucesso, ele é um médico excelente, espetacular. Mas, de fato, é uma endometriose, eu acho que a gente vai ter que agora trazer um grupo multidisciplinar pra mesa. Não dá pra você tratar só como neurológico, porque quem entende endometriose é ginecologista. E aí eu sugiro que você passe em uma médica ginecologista pra gente entender o porquê que isso aconteceu contigo, né? Ele falou, olha, eu já fiz vários estudos aqui, estudei toda a parte da literatura internacional, nacional, e são pouquíssimos casos, é super raro você ter uma endometriose na coluna. Então, sua cirurgia foi um sucesso, mas a dor persistente pode ser algo que a gente não tá vendo. E aí começou a minha segunda jornada de vida na endometriose. Essa jornada começou depois na cirurgia no pós-operatório, que foi em 2020. 2020. Que mês que foi? Foi em outubro. Dia 1 de outubro eu fiz a cirurgia, e aí em outubro, logo após a cirurgia, voltou a dor. E aí, essa outra trajetória, quanto tempo que durou? Porque até então eram 3 anos, mas a vivência de dor anterior na adolescência. Acho que o que é importante falar, né, desse pós, assim, eu esperei 6 meses, mas vamos esperar 6 meses pra gente poder tratar a dor do pós-operatório, porque como já estava muito inflamado, poderia ter sido alguma dor de resquício mesmo, porque tirou, né, pensa o seguinte, acho que aí, eu quero que o pessoal que tá escutando, né, pense, olha, que essa hora bateu aquela coisa de não é possível. Eu tinha uma esperança, eu tirei aquilo de mim e a dor continua. E aí vem a questão da dor psicológica. Não, eu acho que você tem uma dor psicológica. Não ele falando, mas o grupo multidisciplinar, né? Falou, não, acho que a gente tem que ir pro médico da dor. Aí o fantasma veio de novo. Falou, olha, você tirou, você resolveu o seu problema e teoricamente deveria ter passado. Então eu demorei 6 meses tratando o pós-cirúrgico, fazendo tudo que o médico pediu. Fisioterapia, pilates, psicólogo, qualquer coisa que ele me pedisse. E a dor continuava exatamente igual, idêntica. E isso é importante até a gente colocar para entender que a endometriose, quando ela comete uma parte nervosa, é como se fosse um fio que tem aquela capa, né? O isolante. A endometriose, quando ela aperta, digamos aqui, aquele fio isolante, é como se tirasse aquela capa do fio. Tirou a capa do fio, que é a chamada bainha de mielina, você começa a ter percepção de dor o tempo todo. E aí, muitas vezes, isso já gera, por conta dessa falta da bainha de mielina, então esse fio desencapou, agora virou uma dor crônica,
que era isso que eles estavam tratando. Exatamente. Né? Que a gente fala, e agora? A neuropatia. Por isso, do tempo curto que a gente precisa e luta para o diagnóstico, para justamente não vivenciar, por exemplo, uma questão dessa, de olhar e falar, poxa, então agora eu tenho que viver assim? Sim. Eu acho que esse era o fantasma seu, né? Era. Porra, eu operei e ainda eu tenho que viver assim. Exatamente. Mas eu acreditava que fosse curar. Eu acho que é muito difícil manter um psicológico ali pensando que não, vai passar. É só uma questão de próxima etapa. Talvez não resolveu ainda, né? Eu sabia que tinha que ter sido tirado aquele nódulo, né? Aquele pontinho tinha que ser retirado. E eu fiz aquilo que precisava ser feito. Mas se a dor continua, é porque a gente tem que voltar a olhar aquilo. Eu nunca desisti, né? Acho que a mensagem é assim, olha, ok, vamos, eu não tenho outra opção. Eu preciso voltar pra minha vida sem dor, porque eu tentava, eu ia à praia feliz, achando que eu ia curtir a praia, mas eu não conseguia ir até o quiosque. Quando eu ia até o quiosque, a perna parava, ela não funcionava. Eu não consigo acompanhar, e é muito difícil pra gente manter a mentalidade muito positiva, do tipo, é uma fase. É. Não, e até pensando, né? E vai no médico, não, você tem que fazer exercício. Como fazer exercício se eu tenho dor? Mas fazemos, né? A gente faz, a gente olha, a gente fiz todas as fisioterapias e tudo me ajudou muito. Eu acho que assim, não foi era algo muito esperançoso. Não, tá certo, estamos no caminho, mas eu tinha dentro de mim que não tava na parte final ainda. Que ainda não tinha acabado. Os médicos achavam, não, a gente tirou, não, olha aqui, fez ressonância 2, 3 vezes depois, não tem mais nada, né? Não tem. Eu olho pra você e realmente pode ficar assim uma memória da dor. Eu acho que existiu a memória da dor, sem sombra de dúvidas. Mas no meu subconsciente era assim, cara, eu acho que ainda não é só isso. Eu preciso continuar buscando. E isso demorou ali, passei os 6 meses, aí eu falei, doutor, entendi, eu já tô com um grupo multidisciplinar, já tinha procurado uma ginecologista, ela já tinha olhado a camada pélvica, já entendido que não era uma dor, porque podia ser uma dor de uma outra endometriose, da camada pélvica, intestino, alguma coisa assim. E aí ela falou, não, acho que agora a gente tem que ir pro médico da dor. O que eu fiz? Joguei na internet mais uma vez, fui atrás de conhecer, de entender dores pélvicas ligadas à endometriose, porque agora eu já sabia que era endometriose. E aí eu achei o seu YouTube, o seu vídeo no YouTube. Você sabe que eu lembro, quando a gente chama as pacientes e convida, eu fui fazendo um histórico. E eu lembro justamente do dia que você chegou na consulta, fiz assim, e a gente conversa. Como conheceu? Aí você falou assim, eu vi um vídeo seu com a Alexandra Raffani falando de dor lombar. Exatamente. Aí, olha, tô arrepiada. Exatamente. E eu não tava procurando uma ginecologista, eu estava procurando uma médica da dor. E você fez um vídeo no YouTube pra falar sobre médico da dor, né? Então, porque a importância do médico da dor no tratamento da endometriose. E eu procurava um médico da dor pro tratamento da endometriose. E aquela entrevista, quem não assistiu, por favor, assista. Ela é incrível, ela é fantástica. E aí, eu tava num dia assim, que médico que eu vou? E tava lá o nome da doutora Alexandra. E eu falei, vou ligar lá e vou marcar. Alexandra Raffani. Sim, sigam ela, maravilhosa também. E ali mudou minha vida, né? E ali eu senti que, não, agora eu vou. Eu lembro que eu marquei a consulta num dia de chuva, um dia caótico em São Paulo. Pensei em desmarcar 3 vezes. Fui tomar banho, falei, não, acho que eu vou sair do banho, vou ligar pra desmarcar. E no banho eu falei, não, vai mesmo que seu carro fique alagado, mas vá. Peguei meu marido e ele falou, não, vamos, eu vou levar você lá. E aí, essa consulta foi... Divisor de águas. Divisor de águas. Doutora Lê, obrigada. 100% obrigada. Ela olhou de fora e falou, entendi, mas antes de eu te falar que você tem um problema de dor psicológica, deixa eu olhar os seus exames clínicos. Deixa eu olhar toda a sua ressonância de novo. E ela pegou todos. Eu andava com caixa, né? Com uma caixa de exames. E ela abriu um exame por exame. De novo, a mesma coisa. Jogou lá naquela telinha. Olhou. E ela conseguiu achar uma coisa que ninguém tinha achado. Que era um segundo nódulo. Não falou pra mim na hora, né? Ela falou que viu algo e pediu pra eu repetir a ressonância. E levar novamente pra ela. Porque ela não achava que isso era uma dor
para um médico da dor, no sentido de dor psicológica. Ela achava que ainda existia uma dor. Ela confirmou a minha visão. Eu falei pra ela, doutora, eu tô vindo aqui achando que é uma dor psicológica, porque pode ficar uma dor ali, Uma dor crônica, uma né? memória da dor. É. Eu acho que é uma memória da dor. E ela falou, não, antes de eu falar isso, vamos olhar você. E eu saí da consulta dela, ela falou, não, peraí, vamos, antes de achar que é memória da dor, eu acho que existe ainda um pontinho que eu quero investigar com você. Falei, então tá bom. E olha que importante, de novo, um médico que olha a sua dor e não acha que é somente... Porque pode ser uma memória da dor, pode ser uma dor psicológica, com certeza pode ser. Mas ele pode ser, não significa que ele é, sem antes examinar a gente, sem antes entender. Avaliar como um todo e ouvir. Perdão. Esse é o importante. Ouvir todo o histórico dessa paciente. Examinar. Exatamente. Que sorte que eu tive de você ter feito aquela entrevista. Ah, Que meu sorte. amor. Eu falo que coincidências a gente não existe. A gente tá aqui nesse mundo por um propósito. Sim. Sabe, Dé? O meu propósito é trazer, sim, a qualidade de vida, a liberdade sexual para essas mulheres de forma espontânea. Entende? Sim. E eu fico grata quando uma mulher que entra no consultório fala assim, sem me conhecer, muito obrigada por tudo que você fez por mim. É. E eu acho isso tão louco que eu falo assim, mas eu não fiz nada por ela, ela tá acabando de entrar. E aí ela... A gente tá fazendo agora por alguém. Tenho certeza que alguém tá ouvindo e falou, não, pera um pouquinho. Deixa eu tratar minha dor aqui. Não vou desistir. Tem final isso aqui, gente. Tem final. E é final positivo, final bom. Não desistam. É questão da gente acertar a mão. Na hora que a gente acerta o caminho, tem final bom. Acredite, né? Acredite. Essa tua força e essa tua positividade, né? Porque quando você me falava da sua dor no consultório, eu olhava e falava, gente, a Andréia não é uma pessoa depressiva, que olha para baixo, que cava o buraco. Longe disso, você trabalhava. Igual você falou, eu punha o tênis e ia mancando, mas eu ia. Viajava várias vezes por conta de trabalho com dor. Então você nunca deixou a endometriose te paralisar. Nunca, nunca. E isso é de uma força, de um empoderamento que você tinha que estar aqui nesse Endo Experience, nesse podcast, para empoderar cada vez mais essas mulheres de que, calma lá, tudo tem sentido, mas eu vou buscar. Vai resolver. Vai resolver. Tem a prática, lógico, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Igual você falou, vamos ser práticas, né? Tem que fazer cirurgia, vamos fazer. Eu tenho que fazer fisioterapia, vamos fazer. Mas eu quero que me olhe e eu quero ver um caminho. Né? E não parar naquilo de, tudo bem, eu vou viver assim. A minha vida vai ser essa. Então, você tá de parabéns. Obrigada. Por ser essa pessoa, tá? Que mostra para nós mulheres, e eu posso te falar que eu aprendo muito e aprendi muito com você dessa resiliência, desse poder de força, tá? Obrigada. Mas é a realidade do nosso país, né? As mulheres são fortes. Elas sabem. Elas estão ouvindo ali, elas estão, não, eu sei, porque eu vou de ônibus, eu vou a pé, eu enfrento, e eu cuido dos 3 filhos, e eu sigo a vida com dor. E parece que é o mundo, né? Caiu chuva em São Paulo. Não é pra ir, não é. Não, eu vou. Não tem problema. E é isso, porque e aí acho que um bom, eu sempre falo para minhas colegas, né, para minhas amigas, escuta seu coração. Porque tem médicos maravilhosos, eles não erraram, não digo que eles erraram, eles seguiram o que estava no protocolo, tá correto. Mas o meu coração dizia, não acabou. Não acabou. Calma, vamos lá, vamos atrás. E eu fui 6 meses depois, né? O doutor José Carlos me apoiou, falou, não, procura outros médicos ali que acho que precisamos aumentar nosso conhecimento sobre isso. E eu não fui atrás do médico da endometriose em si, eu queria tratar a dor de novo. E era esse o caminho que meu coração dizia. Vamos lá, vamos atrás. Não desista, porque ainda não acabou. E às vezes ninguém vai ouvir o seu coração. Só você. Só você vai entender o que tá na tua mente e poder não desistir. Ser prático. A próxima consulta é a próxima consulta. É o próximo exame, é o próximo exame. Até isso aqui ser resolvido. E aí depois, quando você voltou com a Lê, isso. a ressonância em mãos,
Voltei com a Lê, mostrei a ressonância, ela falou, Andréia, é isso mesmo, ó, achamos aqui um outro pontinho, mais raro ainda, porque achar uma endometriose na coluna é raro, um múltiplo foco é mais raro ainda, mas existe. E aí, eu sorria muito. Eu falei, nossa, doutora, graças a Deus, achamos mais um. Por quê? Porque não era psicológico. Não era uma dor, gente, era uma dor, eu sentia a dor tava lá, né, assim, eu sei que poderia ser, mas não era uma dor que ainda não foi curada. Então, quando a gente encontra o problema, ele é um mix de sentimentos. Primeiro é, que ótimo, e o segundo é, mas e se não for? E se não for? Então, se fiz, mas e se não for isso? E se eu fizer de novo a cirurgia? E se eu continuar com dor? E se tem muitas doenças graves que as pessoas, enfim, passam anos tratando, né? Então, eu olhei pra doutora Lê e falei, tá bom, doutora, o que eu faço agora? Ela falou, eu acho que agora a gente vai ter que buscar uma ginecologista. Eu não tinha contado pra ela que eu tinha conhecido ela no seu vídeo. E ela falou, olha, eu tenho uma doutora pra indicar, porque, claro, a gente vai sempre na indicação. Ela falou, vamos trazer aqui nutricionista, importante pra você começar a fazer uma dieta anti-inflamatória, pra você olhar o que você come, pra você, endometriose, ela é uma doença inflamatória. Então, a gente começou a fazer um tratamento multidisciplinar de vários itens. Mas eu acho que a gente podia buscar uma especialista agora, porque você tá com endometriose na coluna. Neurologista não entende endometriose. Ginecologista não entende coluna. Vamos buscar os melhores. E aí ela me indicou a doutora Gra, que tá aqui comigo. E aí eu marquei uma consulta e fui te mostrar que eu já tinha achado mais uma. E aí minha preocupação era assim, poxa, como é que a gente bloqueia, né? Acho que esse caminho dela era assim, olha, vamos bloquear agora. Porque até então eu não tinha feito bloqueio de menstruação, já tinha tirado o DIU, porque eu achava que o DIU que estava incomodando. Já tínhamos feito várias tentativas, falando agora vamos fazer um tratamento hormonal, porque a gente sabe que é endometriose. Né? Então, do dia que uma prova terapêutica. Uma prova terapêutica, exatamente. E aí a gente começou a tratar isso. Então, nesse momento, nessa segunda fase, eu fiquei um pouco mais receosa, do tipo, será que é isso mesmo? É aquele gato escaldado. E a cirurgia é chata, né? Cirurgia é chata, gente. Não vai escapar, não é legal. Não é pra gente passar por cirurgias aos 30, né? Ou em idade nenhuma, que a gente cuide da nossa saúde, mas eu ficava pensando, o que eu poderia ter feito a mais por mim? O que eu poderia ter feito a mais por mim? E aí eu cheguei à conclusão que era o que os outros poderiam ter feito a mais por mim? Né? Acho que temos que assumir, sim, os outros poderiam ter olhado melhor, os outros, se eu tivesse visto isso, tratado a endometriose, talvez lá na adolescência, eu não estivesse com ela tão grave, tão exposta, né? E é uma doença ainda que poucas pessoas conhecem, então, mas a literatura é praticamente toda em inglês. Eu passei, eu olhava lá a tradução e começava a pesquisar e entrar em grupos. Acho que dependeu muito de mim também, para que pudesse entender que tá bom, gente. Todas as pessoas tratam aquilo e vamos viver do jeito que puder ser, da melhor forma possível, enquanto eu não tiver a cura. Mas a cura nunca foi uma dúvida. E eu me assustei quando veio o segundo nódulo, porque era uma coisa, a literatura que eu lia falava muito de paraplegia, certo? Uhum. Então as pessoas ficavam paralíticas porque elas não descobriam. Tinha alguns casos, isso é muito grave. E ali você fala, não, ainda bem que eu não desisti. Porque se eu estivesse convivendo com aquela dor só de medicamentos, talvez isso pudesse se tornar em algo muito mais grave. E até a gente decidir que seria uma segunda cirurgia, decidimos juntos, né, que seria ideal uma segunda cirurgia, tentamos outros tratamentos. Então fiz o bloqueio, né, com medicação, passei 6 meses testando, então eu fiz todos os protocolos que os médicos me indicaram, inclusive a doutora Gra, antes da gente tomar a decisão que seria uma cirurgia. Cirurgia não é uma decisão fácil, não é assim, olha, faz a cirurgia que passa. Não, ela foi feita, pensada e planejada pelos médicos e por mim, na minha vida pessoal também, porque ela tinha que encaixar com a minha vida pessoal. Nesse Qual meio profissional? Eu troquei de emprego no meio do caminho, com dor. E meu novo emprego esperava uma alta performance de mim, e eu tinha que entregar aquilo em alta performance também. Então, eu encaixei a cirurgia conforme coubesse dentro da minha vida
né? Não deixei a endometriose dizer quando que era a urgência dela. Eu acho que ela era urgente, mas existia formas de tratar. Eu tive um bom tratamento. Da cirurgia da primeira para a segunda, foi quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Eu fiz a primeira em outubro de 2020 e depois a segunda em agosto de 2022. De 22. Sim. E aí que você passou e conheceu o Dr. Felipe. Sim, exatamente. E me conta. Então vamos lá, né? Foi a doutora Lê que descobriu, né, que não era somente, que tinha mais alguma coisinha. Veio a doutora Gra, que, poxa, humanizou a minha dor. Acho que ali olhou, de fato, fez exames e a gente conseguiu tratar aquilo como um caso raro. Como algo que era tratável, mas que era necessário que tivessem médicos cuidando, dedicados, e que eu olhasse para aquilo também de um jeito sem me assustar, mas que seria raro. Então, a gente, depois de alguns protocolos, decidimos que iríamos fazer a cirurgia. E aí caiu um anjo na minha vida, que é o Dr. Felipe Feres. Ele é neuro também. E aí ele montou um plano de cirurgia. Porque qual que era a maior dificuldade que a gente achou, né, doutora Gra? Que era assim, gente, mas essa cirurgia, ela no local, ele ficava dentro do forame da coluna. Da coluna. Era um nódulo mais crítico do que o anterior. Muito mais crítico. Porque o outro, ele tava numa camada que ainda se podia operar sem precisar de um plano cirúrgico, né? Assim, muito extenso. O segundo, ele tava num lugar muito crítico. Pra você chegar no forame, você precisa ter alguns cortes importantes. Próximo de nervinhos, tudo. E a dor dele era muito pior, assim, a dor foi piorando bastante. Então, o Dr. Felipe, ele montou um plano cirúrgico, ele nunca tinha visto uma endometriose. Eu lembro, e isso é interessante, porque assim, é importantíssimo a equipe conversar. E vibrar, sabe? Felipe, e aí, conversou? A Andréia passou? Aí eu conectei, e aí agradeço a doutora Gra por ter feito essa ajuda, né, essa ponte, porque foi a sua conversa junto com o Dr. Felipe, com a doutora Alê, que conseguiu todo mundo cobrir a parte que não sabiam do outro. Porque existe, não tá? A gente tá falando de médicos extremamente bem capacitados, mas quantas vezes um neuro vai ver uma endometriose na coluna, na faculdade ou na vida dele, de quantas cirurgias ele já fez? Ele falou, André, eu nunca vi, se eu abrir, eu não sei o que é, eu não sei que cor tem. Sim. Eu vou estudar o que é uma endometriose e tirar a endometriose de um lugar onde não existe, né, não é comum, também existe de um plano. Então, ele fez um plano, eu confiei, topei na cirurgia no primeiro. Vamos operar? Vamos operar. Não tem problema, me preparei para a cirurgia e o Dr. Felipe fez a cirurgia. Foi maravilhosa a cirurgia, né? Assim como a primeira, a segunda também foi muito boa, o pós-operatório. E posso continuar essa parte? Uma coisa importante, quando a gente fez o nosso plano terapêutico, foi justamente bloquear para tentar minimizar aquele processo inflamatório, para que a cirurgia seja o mais delicada possível, para justamente não ser extensa. Exato. Então, quanto mais a gente diminuir aquela inflamação, mais o Felipe ia ganhar em qualidade cirúrgica, né? Nós bloqueamos aí com implante de gestrinona, porque foi uma das melhores opções que a gente achou, para que ela, a Andréia, ganhasse uma qualidade técnica com o Felipe. E aí, consequentemente, um pós-operatório sem complicação. Sim, já tinha desinflamado ali grande parte, sim. Depois que a gente descobriu o motivo, tudo ficou mais fácil, né? Ficou não mais fácil para vocês, para mim, né? Para vocês todos. Fica mais Ninguém difícil. nasce sabendo, e eu acho que, assim, a humildade de nós conversarmos com o outro e falar, Felipe, cara, que raro isso. Eu nunca vi, Felipe, e você? Também nunca vi. Falei, gente, a gente nunca pegou um caso assim, né? E vai ver na literatura, vai puxar na literatura. Sim, e aí eu fiz a cirurgia com o Dr. Felipe, muito bem sucedida, e aí veio a fisioterapeuta, de novo, no quarto, eu falei, bom, de novo estamos aqui. Assim, essa cirurgia eu tive um pouco mais de medo. Eu me preparei para o pior, assim. Eu acho que isso é importante a gente dizer, porque nem tudo é também, por mais positiva que a gente esteja, a gente se prepara para o pior. Eu pensava, poxa, o que pode acontecer? Posso ter um problema de ficar... O doutor Felipe falou, não vai acontecer nada, no sentido do que eu achava, não, mas pode. Então,
Se eu ficar numa cadeira de rodas, qual o meu trabalho aceita? Eu consigo trabalhar a minha função que eu faço hoje? Não, eu viajo muito, ia ficar um pouco complexo. Não daria sim, se eu fizesse. Então eu já fazia alterações na minha vida e na minha cabeça de como que eu me adaptaria se o ruim acontecesse. Se o que não desse certo acontecesse. Se eu morresse. Então eu vou deixar aqui tudo pronto para que se isso acontecer. Sim, e eu acho que tem um ponto importante que eu faria diferente e que eu acho que eu deixaria recomendação nessa hora antes da cirurgia, né? É que eu não compartilhava o quão grave é. Pra ninguém. Pra ninguém. Nem pra irmão, nem pra marido, nem pra mãe. Então, quando as pessoas me perguntavam, eu falava, não, é uma cirurgia super simples, 2 dias eu tô em casa. E por que você não compartilhava? Porque eu acho que eu não queria ter que eles passassem pelo medo que eu estava passando. Eu via eles tão preparados, tão bem, e eu tava numa linha de que vai dar certo, mas eu pensava no que poderia dar errado. Mas eu não passava, porque eu falava, não, será que eles precisam pensar que vai dar errado? Eu tô deixando tudo pronto, que se der errado, tá tudo prontinho, desde linha, documentação, desde cartas, desde tudo que eu precisava. Meu Deus, até carta. Carta, sim, tudo que eu precisava falar que eu não falei. Mas pra eles não, pra eles era, não, tá tudo bem, tá tranquilo. De novo, é o que eu não faria, né? Eu acho que talvez eu não passei a fotografia correta pra ninguém. Nem pros meus chefes, nem pras pessoas que trabalhavam comigo, nem pro meu marido, nem pra ninguém. Eles sabiam, claramente, ninguém é bobo, mas não no nível que a gente tinha de profundidade de conversa, né? A gente sabia dos riscos e do quão grave era, mas eu preferi passar por aquilo sozinha, porque eu também tinha grandes chances, assim, eu tinha tanta fé que isso ia dar certo e que eu ia voltar tão bem que eles não precisaram. Provavelmente estão ouvindo agora e vão saber agora o quão grave estava a situação naquele momento. Mas eu já tinha reuniões agendadas para daqui 15 dias. Reuniões pessoais, tá? Não tô falando de trabalho, né? Eu já tinha aniversários agendados, festas. Falei, não, daqui 15 dias eu vou estar ótima e plena, porque se der errado, vai dar muito errado. Mas se der certo, é a última vez que eu faço a cirurgia. Então eu fui com essa cabeça pro centro cirúrgico, não fui anestesiada, então, não sei se vocês já fizeram cirurgia, mas eles perguntam, olha, que você quer, né, ir um pouco mais adormecida pra cirurgia? Eu falei, não, quero olhar pra cara de todos os meus amigos que vão estar lá, meu anestesista, meu cirurgião, todos eles, eu quero desejar boa cirurgia, porque eu vou voltar dali curada. E eu fui, acompanhei todos, fiz a cirurgia, tive o pós-operatório. Foi a mocinha lá a fisioterapeuta maravilhosa. Fisioterapeuta. E aí, a única coisa que eu queria saber se a perna não doía pra levantar. E não doeu de novo. Não doeu nada a minha perna pra levantar. E aí, a diferença da primeira pra segunda é que passou-se uma semana da cirurgia e ela continuou não doendo. Então, desse dia que eu fiz a cirurgia até o dia de hoje, eu nunca mais senti nenhuma dor. Nenhuma dor relacionada ao episódio da endometriose. Claro, dor do pós-cirúrgico, incômodo, mas assim, nada comparado com a dor que eu sentia antes, né? Antes de estar bloqueada e antes de ter feito a cirurgia. Sim. Então, foi incrível. Vou chorar. Eu já tô chorando, eu não sei vocês, mas eu tô aqui. Foi incrível. Quando me emocionou, quando você falou, a partir daí, depois da cirurgia, que deu uma semana e eu vi que eu não tinha mais dor. E até hoje, minha sensação é quando você acorda, você agradece. Todos os dias. Todos os dias. Não, coitado do meu marido que sofre, né? Porque eu fico, já percebeu que eu não senti dor hoje? Até hoje, faz o quê? Foi em 2022, a gente tá em 2024, fez quase 1 ano e meio, já fez 1 ano e meio. E eu falo, nossa, eu acabei de voltar de uma viagem, fiz uma viagem de trabalho agora, e eu falei, não senti dor no avião. Eu não senti dor no avião. Eu não senti dor no avião. Eu não senti dor. Então, eu ainda não acostumei a não sentir dor. Pra mim, todos os dias é um agradecimento a todos os médicos que me atenderam. E a cura, porque pode vir depois? Pode, gente. Assim, não tô também achando que não ainda fica aquele negocinho de, poxa, calma que pode acontecer. Mas desde o dia da cirurgia eu não sinto mais dor. E eu voltei à minha vida normal. E aí, eu lembro que eu saí da primeira consulta que eu fui com a doutora Gra, ela falou, e aí, como é que você tá? Eu falei, eu tô em lua de mel.
Eu tô curtindo os 3 meses pós-cirúrgico que eu não tô nem aí pra nada. Eu ando descalça, eu vou pra praia, eu passeio, eu faço qualquer coisa que causava dor. Voltei pra academia, fiz fisioterapia, um monte de fisioterapia. Mas eu fazia tão feliz porque você descobre como é bom você poder viver a sua vida sem sentir que você tem um impedimento, né? Uma doença ali. E eu acho que a mensagem é que isso cura, gente. Vai dar certo. Vamos ser positivos, né? Às vezes a gente tá tão longe de achar que aquilo vai resolver. Não vai fazer carta pra família, que nem eu fiz. Mas de que hoje, 1 ano e meio depois, eu me sinto muito bem. Sem nenhum tipo de dor. E eu investi 5 anos da minha vida. Passei 5 anos da minha vida vivendo com dor. E não estar com ela é incrível. Eu lembro uma vez no pós-operatório que eu fiz assim, nossa, você sumiu, Dé, cadê você? Aí você fez assim, eu quero um tempo agora pra mim. Sim. Eu passei tanto tempo cuidando, em busca, que agora eu mereço. Falei, doutora, eu não quis ir no médico durante 6 meses. Só WhatsApp e videoconferência, porque eu não aguentava mais carregar aquela pasta de exames e deu certo. Tô aqui. O que você falaria para essa mulher que tá aqui nos assistindo, que acabou de receber um diagnóstico, ou mesmo que tá com essa dor que não sabe o que é, uma dor diária? Que conselho você daria frente a todo esse teu histórico, essa tua vivência com a endometriose? Olha, primeiro é que não é sua culpa. Corpo é corpo, organismo é organismo. Então, não é sua culpa. Não se preocupe de não ter procurado antes, ou de não ter passado pelos médicos corretos, ou de ter ignorado a sua dor, ou se sentir culpada porque essa dor tá aí e você podia ter cuidado antes. Acho que toda hora é a hora. Não importa se você tá com 12, com 15, com 20, com 30, com 40. Descobriu, sentiu, trate ela. Acho que essa é a primeira mensagem. Não se sintam culpadas, porque em algum momento eu me senti, poxa, por que eu desmarquei o médico pra ir naquela reunião? Por que eu desmarquei o médico pra ir naquela viagem? Por que de repente eu poderia ter insistido mais, né? Seriam 6 meses a menos se eu não tivesse tomado aquele remédio. E não é a gente que tem que passar por essa culpa. Acho que tudo é como tem que ser. Então não se sinta culpada. O segundo conselho é compartilhe. Porque por mais que a sua família não entenda, os seus colegas não entendam, o seu marido, o seu namorado, seus irmãos, qualquer pessoa que esteja ao seu redor, que talvez ache que é frescura, que não, toma um remédio que passa. E por mais amáveis que eles sejam, eles vão pensar isso. Que não existe uma dor tão forte assim, sem ser grave. Então, seja acolhedora para eles também. Eles não vão saber identificar o quanto de dor que você tem, mas compartilhe, ensine eles, porque eles vão ter filhos, eles vão ter irmãs, eles vão ter colegas no trabalho. Nós temos também. Então, acho que assim, cria uma mentalidade bem acolhedora para as mulheres que têm endometriose. E, por último, seria não perca as esperanças, não desista, não pense que, nossa, esse é meu diagnóstico pro resto da vida, porque ele não vai ser. Ele demora um pouco, não é uma doença simples de se tratar, mas é tratável, a gente tem médicos muito bons, nós temos dentro de nós também uma força muito grande para tratar as doenças difíceis que a gente tem. Então não desistam, olhem, peguem os casos, escutem esse podcast aqui, quantas vezes foi necessário, porque cada mulher teve uma história, mas eu acho que o que une todas nós é essa visão de esperança que vem dentro da gente, é saber escutar o nosso coração e dizer que não, eu vou curar isso aqui, eu vou atrás e vou... a endometriose não me define, né? Eu que defino quem ela será. E não perca a esperança, escute seu coração e se trate. Eu acho que é questão de mais algum tempo para você estar sem dor. E tá aqui sentada no podcast com a doutora Gra, contando que você se curou, né? Que você agora consegue ter a sua vida, planejar sua família, planejar sua rotina tanto de trabalho como física, sem que outras coisas te perturbem tanto. Então, cuide do psicológico, da saúde mental. Se precisarem de mim para conversar, para fazer o que for,
me procurem, né? A doutora Gra tem meu contato e eu vou estar super feliz em poder contar como que foi, porque nem tudo é flores, mas sejam positivas. Busquem dentro de vocês essa mensagem de que a cura vai acontecer. Sim, sábias palavras. E Dé, a cada paciente que eu trago, eu faço uma pergunta para mim mesma, sabe? O que a endometriose mostrou para você? No caso, eu, né? A sua vida, o que ela me mostrou? E o que eu vejo em você? Eu vou definir 2 palavras e uma delas você falou: força. Você é uma mulher extremamente forte. A tua alta performance exige isso. Você é uma atleta de alto rendimento na sua vida, tanto pessoal como profissional. E toda mulher que é forte, ela merece ser cuidada. Então, esse cuidado que agora você se deixou ser cuidada pela sua família, que lá atrás, quando você falou, eu não falei isso para ninguém, eu não passei toda essa parte trágica, digamos assim, que poderia acontecer, é que talvez você queria diminuir para eles a dor e a preocupação, mas também te impedia de ser cuidada. E hoje você vê que você pode ser cuidada. Mesmo com essa força e essa alta performance que você tem, é que você pode ser cuidada e vai ser cuidada. Então, quer mais coração aberto do que você falar assim, gente, se quiserem, me procurem, conversem comigo. Parabéns, Dé, por essa vida que você teve, por esse ensinamento que você nos trouxe aqui. Foi transformador para mim, e eu tenho certeza para a maioria daqui que nos está ouvindo. E a cada uma que vem aqui, eu entrego, Dé. Eu falo que a nossa vida é um livro, né? E esse livro, a gente vai escrevendo capítulos. Então eu trouxe, como a Endomater faz parte de um deles, eu trouxe uma folha em branco do seu capítulo, da sua nova vida, da sua cura. Porque tudo na vida a gente tem que escrever, transformar todos os nossos sentimentos em palavras. Então escreva, guarde no seu coração, porque isso vai ser muito gratificante lá na frente, quando a gente tiver aí nossos 60 anos, e aí você lá no consultório, vamos ver, e aquele escritinho que você fez, de rever tudo que você viveu com muito orgulho. Viu, Dé? Sim, o nome do próximo capítulo vai ser Gratidão. 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 E é com gratidão que eu vou trazer e entregar para você nossos mimos da Endomater. Eba! Junto com a Essential, nosso parceiro, trazendo aí suplementos. E aqui eu gosto sempre de mostrar, tá, Dé, que isso foi um presente de uma portadora de endometriose. Então eu não gosto do nome portadora, eu falo mulher que tem endometriose, diagnosticada por endometriose, senão portadora parece que está vinculada a você eterno, e não é isso. Sim, sim. É uma paciente e ela trouxe o nosso troféu. Ah, que lindo! Ah, gente, que lindo! Nosso troféu, e junto com ele, ela traz a borboleta, é a Dani do Santo Crochê. A borboleta é o logo lá da Endomater, você bem sabe, em que a gente nasce num casulo e depois, com o desenvolvimento, a gente se transforma em borboletas. Então eu te entrego hoje, Dé, a sua borboleta, o seu útero, a sua nova vida, para você viver em liberdade e voar essa vida que você tem hoje. Sem dor, com muita tranquilidade e força que você tem, e muito, e sendo essa artista de alta performance, viu? Muito, muito, muito obrigada.
Muito obrigada. Eu que agradeço, né, por existir a Endomater. Acho que é importantíssimo o quantas pessoas vocês estão cuidando, tratando, curando, não só de a endometriose em si, mas essa força psicológica que a gente tem lá dentro. E você, né, doutora Gra, que assim, é um anjo na minha vida, é um anjo na vida de tanta gente. Esse novo capítulo vai ter muitas histórias boas, eu acho que a vida tá só começando. Né, eu me sinto com 30 de novo, os outros, esses 6 que passaram, já passaram, é 30 de novo, e eu adorei os presentes, e pode ter certeza que eu vou cuidar de todos os minutos da minha próxima, né, do próximo capítulo, bem escritos, bem aproveitados e bem positivos, e quem sabe daqui a uns anos a gente olha, né, e fala, nossa, olha quantas mulheres já não, isso não é mais um problema, a endometriose é uma fase, é uma doença como a gente trata todas as outras. A gente não precisa mais sofrer tanto. Então, conta comigo nessa luta. Com certeza. E com todas elas. Obrigada pelo convite, eu adorei. Espero que todas também tenham gostado. E que a gente possa comemorar a vitória de cada uma delas. Ah, com certeza, com certeza. E meninas, muito, muito, muito obrigada por você estar aqui, nos ouvindo. São histórias como a da Andréia, que motivam e transformam você a sair aí da sua zona de conforto e buscar ajuda. Na verdade, não é uma zona de conforto, é uma zona de desconforto que você está confortável em ficar. Talvez por medo de um diagnóstico, talvez por medo do próximo passo. Não viva assim. Busque ajuda, busque acolhimento. Um beijo e até o próximo capítulo.